Olá, eu me chamo Manuele Trides Penteado, tenho 19 anos, sou estudante de Ciências Biológicas pela Universidade Paulista, Unip, sou do campus de São José dos Campos Dutra e hoje eu vim apresentar a vocês a produção intitulada O uso de fibras prebióticas na prevenção de doenças obstrutivas no jabuticiranga, Chelonoidis carbonaria, relato de caso. Bom, primeiramente, para situá-los da espécie abordada, Chelonoidis carbonaria é uma espécie amplamente encontrada na América Latina, principalmente na América do Sul. Pode ser vista em países como Guiana, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Brasil e Argentina. É uma espécie que atualmente ela não se encontra em extinção. Ela pode ser confundida com o jabutitinga, que é uma espécie considerada uma espécie em extinção. Porém, o que as diferencia as manchas do corpo do Chelonoidis carbonaria, elas são manchas vermelhas, e a do jabutitinga são manchas amareladas. É uma espécie que, se criada em cativeiro, ela pode viver em aproximadamente 80 anos, e como a espécie abordada é uma espécie criada de forma doméstica, por isso a informação apresentada. Falando um pouco sobre a nutrição desse animal, a sua alimentação ela deve ser composta em 80% de fibras para controle da microbiota intestinal deste animal e em 5% de cálcio e algumas outras macro e micromoléculas que não serão relevantes neste momento para a produção em questão. Flusy afirma que quando um animal ele é retirado de seu habitat natural, ele pode sofrer severas consequências, como, por exemplo, alterações em seu metabolismo, e isso está ligado diretamente com a má administração alimentar destes animais. Muitos tutores, quando optam por ter um réptil, principalmente por ter um jabuti, que é a espécie em questão, acabam se desinformando mais do que se informando e não buscando encontrar a melhor alimentação para aquele animal. Alguns até acabam alimentando-os com ração de cachorro. Essa ração de cachorro ela vai estar umedecida com um pouco de água filtrada, mas ela não faz a nutrição completa e muitos não buscam entender quais outros nutrientes este animal precisa para sobreviver, não só para sobreviver, mas também para viver uma vida saudável e feliz. O estudo de caso apresentado, ele se deu início em novembro de 2019, quando um animal foi encaminhado a uma clínica veterinária na cidade de Jacareí, a fim de realizar alguns exames de rotina. Esses exames de rotina, eles foram 3 no total. Eles foram uma análise física, uma análise de hemograma e fecal, e também uma análise de ultrassonografia para verificar como estava o sistema reprodutor do animal atendido. Através da ultrassonografia, foram identificados aproximadamente 5 ovos que estavam obstruindo o sistema reprodutor daquele animal, sendo divididos entre calcificados, ou seja, ovos que estavam completamente formados, e ovos que estavam parcialmente desenvolvidos, alguns só com a gema, alguns somente com a película que os envolve e sem a criação de casca. Aqui podemos ver uma imagem dessa ultrassonografia realizada e podemos identificar alguns sinais de ovos obstruindo. Essa doença ela é chamada distocia obstrutiva. Ela é muito comum, infelizmente, em animais dessa espécie, em animais dessa classe. Muitos animais que botam ovos, muitos répteis que botam ovos, eles sofrem desse problema pela má administração da alimentação. O tratamento, nesse caso, ele foi iniciado com a aplicação de 50 miligramas por quilo de gluconato de cálcio por 7 dias e 10 unidades internacionais por quilo de ocitocina intramuscular. Aqui, nesse círculo laranja, nós podemos ver onde é realizada a aplicação de medicações no animal, principalmente as medicações intramusculares. Além disso, também foi indicado que a tutora daquele animal, ela mantesse uma dieta rica em fibras prebióticas, como, por exemplo,
o tomate, a chicória, os aspargos, a fim de aumentar o consumo de nutrientes e tentar equilibrar o organismo. A escolha das fibras prebióticas, ela pode ser vista em estudos com outras espécies, como, por exemplo, com seres humanos. Baseado na literatura Prebiotic Synthesis of Methionine and Other Sulfur-Containing Organic Compounds of the Primitive Earth, a contemporary statement based on a unpublished 1958 Stanley Miller experiment, pode ser visto que estudos desenvolvidos nessa área apontam que o consumo de fibras prebióticas presentes nos alimentos citados anteriormente, eles melhoram a absorção de cálcio no organismo do animal, o animal em questão desse estudo sendo o ser humano, e que pessoas com doenças ósseas, como por exemplo osteoporose, tiveram uma melhora com o consumo dessas fibras. Então, aplicamos esse estudo em animais também, como a espécie Chelonoidis carbonaria. O animal ele esteve em observação constante por 1 mês, tendo que fazer retornos semanais até a clínica para a realização dos exames. Ele manteve em seguida por mais 3 meses somente o tratamento através da dieta e ao final desse tratamento ele deveria retornar e realizar novamente os exames. Com os exames finais, ele apresentou uma melhora em todos os aspectos nutricionais que estavam em deficiência, principalmente no cálcio daquele animal. Podemos ver também uma melhora significativa em qualidade da pele e ductibilidade do casco daquele animal também. E tudo isso pode ser não só único, exclusivo, mas pode ser atribuído diretamente ao consumo destas fibras. Bom, a conclusão, então, ela pode ser dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é que a inclusão dessas fibras, ela pode ser considerada, sim, uma forma de prevenção para que esse animal não sofra de doenças como a distocia obstrutiva, no caso deste, e que outros animais dessa espécie não sejam acometidos pela mesma. Outro ponto também é que o descuido e a desinformação por parte dos tutores desses animais, principalmente relacionados à alimentação, podem levar em doenças gravíssimas, até mesmo ao óbito do animal, algo que deveria ser abordado durante a comercialização, ou então durante consultas, ou ter uma informação maior por parte dos tutores com relação a esse animal. E que, por fim, deve-se desenvolver muito mais estudos acerca da microbiota intestinal e cloacal desse animal, que é uma microbiota muito rica e que, para sua manutenção, ela deve ser cultivada com alimentação correta e com muita instrução, e que esse estudo ele seja desenvolvido a fim de criar soluções medicamentosas que possam solucionar tais problemas, além do gluconato de cálcio e da ocitocina. Muito obrigado.